Solicito o segundo secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Bonito. Senhores vereadores, boa tarde. Público presente, nosso boa tarde. Amarildo Araújo presente. André Lopes. Vereador César Lucas. Vereador Celso Andreon. Vereador Edgar do Esporte. Vereador Edson Nogueira. Vereadora Ilma Crisóstomo. Vereador Itamar Alves Freire. Vereador Broinha. Vereador Joel da Costa. Vereador Jorjão. Vereador Lelo Couto. Vereador Léo do API. Vereador Renato Machado. Vereador Romildo. Vereador Sérgio Camilo. Vereador Vander Show. Vereador Wellington Silva e vereador professor Elinho. Vou interromper a sessão por 10 minutos. Havendo número legal, dou aberta a sessão. Solicito ao secretário que faça leitura bíblica. Senhor, quero lhe dar-te graça de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exaltar-me e cantar louvor ao teu nome, ó Altíssimo. Salmo 9, de 1 a 2. Solicito ao segundo secretário que faça chamada dos senhores vereadores, ainda queria justificar a ausência do vereador Celso, que se encontra num curso, e justificar a ausência da vereadora Ilma, que se encontra em atestado médico, o vereador Joel da Costa, que se encontra em uma audiência. Aonde? E o vereador Itamar também, que está representando a Câmara em um evento. Segundo secretário que faça chamada dos senhores vereadores. Amarildo Araújo presente. Vereador André Lopes. Vereador César Lucas. Vereador Celso Andreon. Vereador Edgar do Esporte. Vereador Edson Nogueira. Vereador Ilma Crisóstomo. Vereador Tamar Freire. Vereador Broinha. Vereador Joel da Costa. Vereador Jorjão. Vereador Lelo Couto. Vereador Léo do API. Vereador Renato Machado. Vereador Romildo. Vereador Sérgio Camilo. Vereador Vander Show. Vereador Wellington Silva e vereador professor Elinho. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da ata. Ata da 51ª sessão ordinária do exercício legislativo de 2017, 18ª legislatura da Câmara Municipal de Cariacica, em 14 de agosto de 2017. Às 15h03, dia 7 de agosto de 2017, plenário de Cefotini, situada BR 268, km de Cariacica, Campo Grande, Espírito Santo, sob a presidência do vereador César Lucas, primeiro secretário André Lopes, segundo secretário Amarildo Araújo, presidente chamado para a verificação de quórum e aberto o trabalho com a presença dos vereadores Amarildo Araújo, André Lopes, Ângelo César Lucas, Edgar do Esporte, Edson Nogueira, Itamar Freire, Broinha, Jorjão, Renato Machado, Romildo, Sérgio Camilo, Vander Show, Wellington Silva e professor Elinho. Havendo qual presidente do Carol aberta a sessão, em nome de Deus, estou o primeiro secretário que fizesse a leitura bíblica. Hebreus 10, 24. Após a apreciação da ata em sessão ordinária, dia 7/8, corrente ano, que foi aprovada. Em seguida, foi citada a leitura do expediente do dia que o todo o processo de número 36517, já de completar a PMC 3/2017, que altera o dispositivo da lei complementar número de 9 de dezembro de 2009, que institui o Código Tributário do município de Cariacica, encaminhado com o Conselho de Justiça e Finanças. Processo número 3654, mas de lei do vereador Joel da Costa, segura a vacinação auxiliar de pessoas com deficiência motora, incapacidade de Cariacica,
encaminhado com a Comissão de Legislação e Retorno Final, e Saúde, Turismo, Assistência Social. Processo 3655-2017, projeto de lei do vereador Joel da Costa, que institui o Junho Vermelho, o mês de cada ação de conscientização para doação de sangue, encaminhado com a Comissão de Justiça, Educação e Turismo, Assistência Social. Processo 3656-2017, projeto de lei MC 125-2017, vereador Joel da Costa, institui no município de Caracica a inclusão do autismo no município, encaminhado à Comissão de Justiça Final, Saúde, Turismo e Social. Processo 3656, vereador Joel da Costa, institui no município de Caracica processo 3663 de lei da vereadora Ilma Quisósio, denomina a rua Amália Cadeira do Sacramento, atual via Rua Senão, no bairro São Francisco, encaminhado para a Justiça Final. Processo 3665 de lei CMC número 13317, vereador Sérgio Camilo, concede que dinheiro ao mérito ao soldado PM Tiago Lauro Gobi, em homenagem ao dia do soldado. Vereador Camilo, concede título de honra ao mérito ao soldado Felipe Oliveira Muniz, em homenagem ao dia do soldado. Processo 3.400, João da Costa, moção de titulação ao soldado F. Antônio Dante Oliveira. Processo 3602-17, moção número 24 do professor Elinho, moção de titulação ao senhor Davi Isaac Fonseca Camon, em questão de soldado. Processo 3611, requerimento 159 do vereador professor Elinho, requer o executivo determine providência no estabelece possibilidade de agendamento telefônico, consulta do paciente idoso em Cariacica. Requerimento 160 do vereador professor Elinho, requer que o executivo determine providência tido estabelecer agendamento com o meio telefone ou internet para a produção de necessita de emenda à unidade de saúde de Cariacica. Segue o de lei anexo. Processo 3592, 3593, 3637, 3638, 3639, 17 cações 11, 11, 91, 92, 1201, 1202, 1203, do vereador João. Processo número 3549, 3550, 3551. Indicações número 1172, 1173, 1174, 2017, vereador Lelo Couto. Processo 3563, 3564, 3565, 3566, 3517, indicações 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, do vereador Wellington Silva. Processo número 3521, 3522, 3523, 3524 e 3525, 2017, indicações 1162, 1163, 1164, 1165, 1165, vereador Elinho. Os processos foram lidos e encaminhados à ordem do dia. Processo número 3583, Senifra, Gabinete do Prefeito. Processo 3041, encaminha a resposta do ofício CMC do vereador Wander Show. Processo número 3642, 17, do ofício do Gabinete 4133, Ministério. Os processos foram lidos, deixados os vereadores cientes. Tribuna Livre, processo 3260, o vereador professor Elinho, requerimento para a senhora Vilma Cláudio, vereadora do Movimento das Mulheres de Cariacica, no MUCA, para falar sobre a implementação e desenvolvimento das políticas públicas das mulheres no município de Cariacica. O presidente justificou a ausência do vereador Celso Andrião, João das Costa, Lucou, do vereador Ilma, havendo o qual o presidente solicitou para o secretário que fizesse leitura dos processos constantes na pauta do dia. Discussão e votação. Processo autorizado número 21017. Processo de lei complementar 01217. Editoria da PMC. Colocado em discussão e votação, foi aprovado em segunda discussão. Discussão e votação. Processo autorizado sobre o número 196017 de lei 69/2017 do vereador André Lopes, que dispõe sobre vigilância armada do escritório do estabelecimento bancário de Cariacica. O presidente doutor com a Justiça, eleição final, que fizeram todo parecer. Colocar a discussão, o parecer do vereador André Lopes pediu votação nominal. Colocar em votação, o parecer foi o mesmo rejeitado por André Lopes. O parecer do vereador André Lopes pediu votação nominal. Colocado em votação, o parecer foi o mesmo, rejeitado por 11 votos contrários. Votaram por direção do parecer vereadores André Lopes, César Lucas, Edgar do Esporte, Itamar Freire, Broinha,
Jorjão, Renato Machado, Romildo, Sérgio Camilo, Vandechou, o Hélio Nascimento e 2 votos favoráveis ao parecer. Votaram contra o parecer. Votaram favorável ao parecer. Está errado aqui. Está errado aqui. Contrário, os vereadores. Tá? Não, favorável. Contrário, foi mesmo. Votaram favoráveis ao parecer. Aqui, eu estou aqui. Sim. Votaram contrário, os vereadores. A Maria. Não, eu estou a favor. Sim. Assim, eu coloquei junto. Aqui embaixo está a Maria e a Sonogueira. Não entendi aqui, não. Só lembra? Aqui, eu parei aqui. Isso. Aqui? Votaram favorável ao parecer. Votaram favorável ao parecer, vereador Amarildo Araújo, Edson Nogueira, Nogueira. Aí, discussão. Passa pra cá, discussão e votação. Discussão e votação. Processo capitalizado sob o número 265, já de lei 093, do vereador Jorge da Costa, libera o acesso gratuito de todos os policiais militares, civis, bombeiros, militares, em eventos artísticos, culturais, esportivos, bares, casas de show do município. Mesmo que não esteja em serviço, colocar a discussão de lei foi retirada de pauta e ausência do autor. Discussão e votação, processo do vereador Elinho, dispõe de interpretação de mercado, decisão de adaptar no mínimo um dos seus casos para atendimento cadeirante de pessoas com algum tipo de deficiência. O presidente solicitou ao secretário da Comissão de Justiça que fizesse tudo parecer. Colocando em discussão, o parecer a votação foi o mesmo aprovado por unidade de vereadores presentes. O presidente solicitou ao presidente da Comissão de Justiça que fizesse tudo parecer. Colocado em discussão, foi o mesmo aprovado por unanimidade. O presidente solicitou ao secretário da Comissão de Justiça que, no final, fizesse tudo parecer. Com a discussão, você foi votado, meio aprovado por unanimidade do vereador presente. Colocado em discussão, votação, objeto foi aprovado por unanimidade do vereador presente. Discussão, votação, protocolizado sobre o número 363417, documento número 16117, de autoria do vereador Edgar dos Esportes, colocado em discussão, documento de votação, foi meio por unanimidade. Discussão, votação, processo utilizado sobre o número 3604, de moção 249251, e autoria do vereador Jorge da Costa, colocado em discussão, matéria foi tirada de pauta, posando do autor. Discussão, votação, cruzada sobre o número 3632, 3633, e moção número 25217. Discussão, votação do processo, cruzado sobre o número 3584, moção 250, do vereador Romildo Alves. Colocado em discussão, a matéria de votação foi emenda aprovada por unanimidade dos vereadores. Discussão e votação foram processo autorizado sobre o número 3575, 3590 e 3602. Moção número 345, 347, 34117, do vereador professor Elinho. Colocado em matéria de votação, foi mesmo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Discussão e votação do processo número 356, 3544, 3545, 3546, 3578. Indicação número 1158, 1170, 1169, 1168 e 118617. Discussão e votação do processo número 3494, 3495, 3496, 3497, 3548, indicação número 1148, 1149, 1150, 1151 e 1171. Vereador Lelo Couto, colocado em tarefa de pauta, presença do autor. Discussão e votação do processo 3563, 3564, 3566, 3567, 2017. Indicação número 1175, 1176, 1177, 1178 e 1179. Vereador Wellington Silva, com a discussão da matéria foi tirada de pauta, presença do autor. Discussão e votação do processo número 3521, 3522, 3533, 3524, 3525. Indicação número 1162, 1163, 1164, 1165 e 1166. Vereador Elinho. Colocado em discussão, em votação, a matéria foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Nada mais a retratar, o senhor presidente encerrou a sessão, em nome de Deus, às 17h30. Para constar, Fabrício Santos Rodrigues, relator da ata do plenário, lavrou a presente após lida, discutido por voto por unanimidade, assistente pelo presidente e diretora. Celso André, presidente, Adel Lopes, secretário, e Amarildo Araújo, segundo secretário. Coloco a ata em discussão. Não havendo, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Continua, secretário. A leitura do expediente.
Expediente. Projeto Legislativo. Vereador Edgar do Esporte, Itamar Freire. Processo número 3697. Projeto de Lei CMC 127/2017. Denomina Praça Pastor Manuel Souza Filho a atual Praça de Itacibá. Encaminho à Comissão de Justiça. Moções. Moção de pesar número 278/17. Moção de pesar aos familiares da senhora Dilma Santana Silva pelo seu falecimento. Encaminho à ordem do dia. Moção 279/17, do vereador André Lopes. Moção de congratulação à senhora vereadora e vice-presidente da Câmara Municipal de Vila Velha, Patrícia Crisóstomo, pela sua presença seu solene em homenagem a mulheres negras, realizado no dia 2 de agosto de 2017. Encaminho à ordem do dia. Moção 273/17, vereador Celso Andreon. Moção de congratulação ao Retirado soldado... de pauta por ausência do autor. Ah, desculpa. É porque eu estava assinando aqui. Desculpa, vereador. Continua, faz favor. É de grande importância o vereador realmente fazer esse questionamento, uma vez que nós somos seres humanos e erramos. Ok? Continua, secretário. Moção 273 do Celso Andreon. Moção de congratulação ao soldado Ronilton Martins dos Santos Filho, pelo relevante trabalho de prestar à cidade por meio do exercício de sua profissão. Encaminho à ordem do dia. Moção 274/17, moção de congratulação ao soldado Gisele dos Santos Barreto. Encaminho à ordem do dia. Moção 276 do Edson Nogueira. Moção de congratulação a soldado Samara Vida Silva em condição de soldado. Encaminho à ordem do dia. Moção 277 do Itamar Alves Freire. Moção de congratulação ao soldado Genesi Celeste Valide Daiane dos Santos, Rainha de Oliveira. Encaminho à ordem do dia. Moção 282 do Joel da Costa. Aos militares da Companhia de Polícia Militar Ambiental, soldado Brisa Sais Ferreira, soldado Wes Pimentel Venâncio, soldada Clarissa Pereira Adão, soldado Daniel de Jesus e soldado Lorena Sobrinho Erlache. Encaminho à ordem do dia. Moção 280 do vereador Léo Alexandre, Léo do API, aos soldados Jonas Luber Gonçalves e Rafael Silva Ferreira. Encaminho à ordem do dia. Moção 275 do Romildo Humildade, Bruno Naia Ferrari, William Duarte dos Reis e Maico Ferreira de Oliveira. Encaminho à ordem do dia. Indicações. Indicação número 120 do André Lopes, drenagem de asfáltica na rua Rui Barbosa, bairro Rio Marinho. Encaminho à ordem do dia. Vereador Itamar Alves Freire, indicação 1187, recampamento asfáltico do trecho que liga o bairro Nova Rosa da Penha 1 ao bairro Carecica Sede, recampamento asfáltico em toda a extensão da avenida principal do bairro Nova Esperança 2, recampamento asfáltico em toda a extensão da Rua das Palmeiras no bairro Nova Esperança, outra buraco em todas as vias asfálticas do bairro Nova Rosa da Penha 2. Encaminho à ordem do dia. Quero comunicar aos senhores vereadores que se encontra aberto o livro e nós temos duas pessoas que ficaram da semana passada, o professor Elinho e o vereador professor Elinho e o vereador César. Está aberto o livro. Continua, secretário. Está lendo só. Vereador João Batista Bruinha, indicação 1210, Não, mas lê. Como é que eu falei isso?
Drenagem da rua Itabira, no bairro Retiro Saudoso. Encaminha a ordem do dia. Indicações: 1.207 do Jorjão. Drenagem asfalto da rua Mário Amaral Campo Verde. Patrulhamento com intervenção na rua Brasília, bairro Novo Brasil. Patrulhamento com intervenção na rua Roças Velhas, bairro Santa Luzia. Encaminha a ordem do dia. Indicação do Wellington Silva. Indicação 1180. Limpeza Capina e pintura de meio fio na rua São Sebastião, no bairro Cruzeiro do Sul. Limpeza Capina e pintura de meio fio na rua Vale, bairro Cruzeiro do Sul. Reparo de chupão na rua Santana, no bairro São Geraldo. Troca dos postes de madeira número 09477 e 09476 por poste de concreto na rua 1, no bairro Boa Sorte. Estação de lombada na Avenida Papagaio, no bairro São Conrado. Encaminha a ordem do dia. Indicação do professor Elinho. Solicita a implantação do acompanhamento psicológico para mulheres vítimas de violência doméstica. Solicita o uso de meio eletrônico para ser de processo administrativo para a licença ambiental de postura e sanitário. Encaminha a ordem do dia. Solicita a criação de 4 postes luminários na rua Lindomar João Rodrigues, na região do Morrinho Cacique Sédio. Solicita a criação de 6 postes luminários na rua Aristide Rodrigues, na região de Morrinho Cacique Sédio. Solicita a colocação de 1 poste luminário na rua Lindolfo João Rodrigues, na região de Morrinho Cacique Sédio. Encaminho a ordem do dia. Outros. Pedimos de Cariacica. Processo número 3669. Ofício 417, volume 1, 2 e 3. Encaminha a resposta ao ofício número CMC, número 188, do sede vereador Sérgio Camilo Gomes. Encaminha anexo cópia de documentos citados e autocante de comissão para custeio de serviço de iluminação pública. COSISP, itens 6 e 7. Ciente. Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, convite. Processo 3687, ofício 145. Convida a participar do encontro denomina Cariacica, o Esporte em Debate, que terá na quinta-feira, às 19 horas, na Secretaria Municipal de Cultura. Ciente. Terminando o expediente, vamos abrir agora a hora dos oradores. Com a palavra, o vereador Elinho, um prazo regimental de 15 minutos. Senhor presidente em exercício, Wellington Silva, vereador Jorjão, vereador Amarildo Araújo, demais colegas vereadores, aqueles que nos acompanham pela TV Web, muito boa tarde a todos nós. Eu quero começar a minha fala de hoje trazendo a pauta nacional, primeiro até chegar à estadual. Nesse momento, senhores vereadores, e aqueles que nos ouvem pela TV Web, está sendo discutida e votada a tão falada reforma política. A tão falada reforma política. A reforma política, ela se baliza em 2 pontos principais. A criação de um fundo eleitoral, fundo esse milionário, de 3,6 bilhões de reais. 3,6 bilhões de reais. E do chamado distritão. Não, estou aguardando vocês cumprimentarem. O governo tem pressa, o governo Temer, de aprovar todas essas reformas. E aí, o que é o distritão, senhores vereadores? O distritão é a proposta eleitoral para o ano de 2018, já para o ano que vem, e para o ano de 2020. Este modelo serão eleitos os candidatos mais votados. Eu quero chamar esses de caciques políticos. Caciques políticos. Não são levados em contas os votos do partido e o voto da legenda. Esse é o distritão que está sendo discutido para agora, para já, para a eleição de 2018. O fundo eleitoral é isso, Bruno, que mais assusta a gente. Em momento de crise, em momento que se corta dinheiro de tudo,
da saúde, do social, da educação. O fundo a ser criado é um fundo de 5%, meus amigos, da receita corrente de 12 meses, o que equivale, do ano de 2008, esse fundo bilionário chegar ao valor de 3,6 bilhões de reais. Eu disputei uma eleição e cheguei a essa casa com 5 mil reais em dinheiro e 6 mil e poucos reais em serviços. Eu ganhei uma eleição com 11 mil reais. 11 mil reais. As minhas contas foram aprovadas, eu era o coordenador, eu era o contador, minhas contas já estão arquivadas no cartório eleitoral. É possível, sim, eleições baratas. Agora, o candidato e a candidata têm que ter disposição. Ele tem que andar, ele tem que ir ao encontro do eleitor. Então, um fundo partidário, um fundo dessa espécie, não tem condição. Então, nesse momento, a Câmara Federal está debruçada sobre essa discussão. Meus irmãos, é um desrespeito com a população do país. Um fundo bilionário que chamam ainda de fundo democrático. De democrático não tem nada. Conselho à parte, gostaria que você fosse breve, Vossa Excelência fosse breve, que eu tenho algumas coisas para transcorrer aqui, se Vossa Excelência permitir. Demais, breve demais. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, todos os vereadores presentes, mesa diretora. Não, só uma contribuição ao debate, se o senhor me permite pedir uma parte ao senhor para discordar um pouquinho da fala do senhor. Assim, eu sou defensor do financiamento público de campanha. Acho que talvez, da forma como está colocada hoje, o aporte financeiro, né, 0,5, talvez não é o suficiente. Aliás, talvez é demais, né, sobretudo para a conjuntura que nós estamos passando, né, de falta de recursos para financiar, sobretudo, as políticas sociais, por exemplo. Mas é necessário, sim, um fundo para, sobretudo, igualar e dar condições iguais a todos os candidatos, para que, de fato, as eleições sejam um debate de ideias e não um grande mercado onde a venda descarada do voto é o que vigora. Então, eu penso que, inclusive, estava conversando com a nossa equipe do mandato, que a gente uma vez por semana bate um papo sobre o que tem acontecido, sobretudo na política no país, e estava dizendo que eu achava estranho como que o distritão, que na minha opinião vai na contramão do fundo, que é o fundo, de fato, ele vem para dar igualdade de condição para os candidatos. E o distritão é o contrário, o distritão ele amplia a força de quem já tem mandato, amplia as possibilidades de quem detém o poder econômico. Então, assim, só uma contribuição ao debate. Sim, eu agradeço, acho que vereador André. Talvez o valor do fundo, de fato, é descabido para o momento. Eu vou chegar lá. Mas eu acho que a questão do fundo, né, é importante. Obrigado, vereador, pela contribuição. Muito obrigado. Eu vou chegar lá onde Vossa Excelência quer falar. Eu ainda não disse ser contra a favor do fundo. Eu disse que o valor ele é desrespeitoso com a população do país. Isso que Vossa Excelência está dizendo. O valor do fundo é roubar do social, da educação, da saúde, para financiar a campanha política. E eu acho que esse não é o momento de discutir essa questão desse fundo nesse momento. Esse não é o momento de discutir também o distritão. Eu acho que as discussões que tem que pautar nesse país, vereador André, são outras, e se fazem na calada da noite, sem discussão nenhuma. O Senado, a Câmara Federal está lá discutindo agora, uma coisa que entrou na pauta essa semana. Quantas pautas importantes estão lá há meses, há anos, que não estão sendo discutidas? Essa é a questão. E aí, vereador André, uma coisa bizarra e anomalia dessa questão, que está lá amarrado, nessa votação que acontece, talvez nesse momento, o voto distrital para agora, ele é puro. E a partir do ano de 2022, ele é misto. Lá em 2022, ele é misto. E aí também, lá em 2022, os candidatos poderão disputar concomitantemente 2 cargos. Ele pode disputar o cargo de deputado federal e o cargo de governador. Se ele pede um, ele pode ganhar o outro. Como que discute isso? Está nessa lei de agora, André. Está nessa discussão de agora. Por isso eu quero dizer do perigo do que acontece agora nessa discussão, do problema que nós estamos vivendo no país,
que a população precisa estar atenta. Isso está estampado nas páginas dos jornais de hoje, nas revistas do país, isso é muito sério. E aí, prosseguindo então, eu quero chegar aqui na questão da meta fiscal. Todo o mercado nacional e internacional está com os olhos voltados nesse momento para o nosso país. Todo o mercado internacional. Nessa última terça-feira, no dia de ontem, dia 15 de agosto, o governo golpista de Michel Temer comunicou à Câmara Federal o novo rombo nas contas públicas, o novo rombo. Isso se deve um pouco do que ele pagou para se manter no poder. E aí, o aumento daquilo que se pensava, ele é maior em 30 milhões. 30 milhões. Para vocês terem ideia, a nova meta prevê que o rombo nas contas do país será de 159 bilhões. 159 bilhões. O que é um rombo? É você gastar mais do que você arrecada. E aí, meus irmãos, prestem atenção. O Brasil só passaria a ter um superávit, ou seja, arrecadar mais do que gasta, sabe em que ano, meus amigos? No ano de 2021. A previsão que só no ano de 2021 que o Brasil terá um superávit, e aí ele poderá fazer investimento em saúde, em segurança, em educação, enfim. Isso é muito grave, gente. E aí o que mais me preocupa, o que mais me extasia, que a gente está inerte a essa discussão. A gente já não consegue mais abrir os jornais e olhar, e a gente não consegue mais ler, ver, acompanhar os canais de televisão. A situação é muito séria. E aí, o crescimento do BIP, que estava previsto para 2%, ele fica a 0,5%. Então, esse governo que está aí no poder não me representa, é um governo golpista que precisa sair do poder. Fora Temer e fora Temer. E aí, eu quero chegar ainda uma pauta ainda, que está sendo discutida agora no STJ, nesse momento. Começou alguns momentos atrás. E aí, na sessão solene que o André fez em homenagem à mulher negra, vários vereadores que aqui estavam e afirmaram que essa Câmara hoje é uma Câmara de maioria negra. Então essa informação cabe a nós de origem negra e cabe de modo especial a toda a população do Brasil. O Supremo Tribunal Federal discute nesse momento o destino dos quilombos do Brasil. O Brasil é quilombola. O Brasil é quilombola. É importante lembrar que a abolição da escravatura, nada devemos à princesa Isabel. Nada devemos. A abolição da escravatura, vereador Léo, deve-se à luta dos negros e negras nos quilombos. Viva Zumbi dos Palmares. Se não fosse os quilombos, o Brasil não se libertaria dos 300 anos de escravidão. A princesa Isabel apenas assinou um papel. A luta se deu lá nos quilombos e quilombos desse país. Queria doar mais 5 minutos do meu tempo, que eu sou o próximo orador, porque o senhor está fazendo uma coisa muito interessante aí. Talvez não será necessário, mas eu agradeço desde já. E aí, senhores vereadores, no Brasil existem 2.523 comunidades quilombolas no Brasil inteiro. E aí, pertinho da gente, vereador Edson, ali em Retiro, divisa com Santa Leopoldina e Cariacica, existe lá o Quilombo de Retiro, um quilombo histórico. Pelo menos uma vez por ano, eu visito aquela comunidade quilombola, uma comunidade histórica. E aí, como se ressuscita, nesse momento político, um julgamento que se estende desde 2012, está sendo julgado agora. Está sendo julgado nesse momento agora no STJ. E eu quero dizer da importância dos quilombos, e que não pode se ter um quilombo a menos, quanto mais derrubar aquilo que se tem. Para aqueles que estão em casa, que não entendem,
O que é uma área quilombola? São áreas de comunidades remanescentes dos negros que foram escravizados. E por direito essas terras pertencem a eles. Ali tem toda uma manutenção da cultura do povo negro, que é a origem do nosso povo. Nós não somos brancos, negros ou índios. Nós somos uma grande miscigenação de povos. Nós somos uma grande miscigenação. Eu quero então deixar isso bem marcado nessa pauta de hoje, nessas questões nacionais. Estejamos atentos. E eu finalizo lembrando um movimento importante que está acontecendo em Cariacica, a criação do Cariacica Downs, a Associação de Pais e Amigos de Síndrome de Down em Cariacica. O Cariacica Downs não quer substituir a PAI, que cumpre um papel fundamental e importante. E hoje não tem vaga para crianças portadoras de várias necessidades especiais. A PAI de Cariacica, diga de passagem, é uma das melhores APAI do Brasil, uma das melhores do Brasil. E aí nasce, nesse momento em Cariacica, já existe em Vitória, já existe na Serra, um grupo de pais e amigos. Essa é a camisa oficial do grupo. Já houveram 2 momentos importantes, lá no Colégio Castro Alves, no mês de junho, e há 15 dias atrás, na Pracinha de Santana, né? Lá estava o vereador Edgar, o vereador Jorjão, o vereador Joel da Costa, e eu não sei se mais alguns vereadores puderam estar lá. E eles vendem essa camisa por R$20, como forma de arrecadar fundos para legalizarem, para registrarem a entidade. Não é? Eu quero dar sim um abraço à Paula, que é a presidente da Cariacica Downs. Nesse momento, eles estão utilizando o espaço da Associação de Moradores de Santana, ali na Pracinha de Santana, dizer da seriedade daquele grupo de pais, de mães, que se reúnem para buscar reforçar o direito e a luta pela igualdade, para que não haja discriminação, mas sim que haja a inserção de pessoas que são especiais. Então, quero parabenizar a Paula, em nome da diretoria do Cariacica Downs, dizer que essa Câmara está de portas abertas, dizer que o mandato está de portas abertas. Então, aqueles vereadores que puderem adquirir essa camisa por apenas R$20, ela é um motivo de ajudar a arrecadar recursos para o registro, então, da entidade. Ontem houve a reunião da entidade, toda a documentação está pronta. Quero, assim, também mandar um abraço para a Patrícia, psicóloga Patrícia, que faz parte também do Cariacica Downs. A Patrícia, psicóloga dos meus filhos, do Gustavo e da Yara, do Gustavo desde que ele tinha 3 anos, uma profissional formidável, que também é voluntária desse grupo. Todos são voluntários. E aí eu quero deixar, assim, o registro da importância desta entidade para o município de Cariacica. Eu concedo uma parte a Vossa Excelência para que eu possa, de fato, encerrar minha fala, vereador Jorjão. A parte. Boa tarde, presidente, mesa diretora, nobres vereadores, público presente que nos assiste e que nos assiste pela TV Web, o meu muito boa tarde. Excelência, nessa casa eu protocolei agora, eu participei da reunião do Cariacica Downs, acho que eu não me engano, vai ser dia 28 agora, sim. Não, dia 18 de setembro, sim. Vai ter uma audiência, uma tribuna livre para o Ronaldo Chagas e a Patrícia, presidente agora do Cariacica Downs, nessa Casa de Leis. Obrigado, vereador. Importante abrir o espaço dessa casa para essa discussão tão importante. Eu quero só finalizar, hoje é o dia do filósofo, deixando aqui uma frase de um dos filósofos que eu mais estudo, que eu mais leio, e uma frase que cabe bem ao momento político triste. Mais uma vez eu volto a dizer, vereador Edson, nos seus 5 mandatos, eu acho que a gente nunca viu na política, 7 mandatos, perdão, vereador, e dizer da admiração que eu tenho por Vossa Excelência, o quanto que eu aprendi com Vossa Excelência no último mandato que tive aqui, mas dizer, vereador, que nós nunca vimos na política do país, na política do Estado do Espírito Santo, na política de Cariacica, o momento que nós vivemos hoje. Nós nunca vimos. E aí fica essa frase, então, não há
nada mais eficaz para controlar o povo do que mantê-los na ignorância. Essa é a ideia do governo federal. Essa é a ideia do governo federal. Quando corta dinheiro da educação e cria um fundo bilionário para fazer eleição. Essa frase é de Baruch Espíndola. E assim eu agradeço, vereadores, por esse momento de hoje. Estejamos atentos à atenção dos vereadores, estejamos atentos à pauta nacional, que de certa maneira interfere diretamente a nossa pauta estadual. E eu quero finalizar fazendo aqui um apelo ao senhor Bruno Polese, o secretário que ocupa uma das pastas mais importantes, mais demandadas da cidade, não é? Ele não atende meu telefone. E aí, o recado é para que ele possa tapar os 2 buracos, as 2 crateras que impedem o ônibus Andorinhas chegarem ao seu destino final. Ele disse que faria hoje, não conseguiu. Ontem foi mais 2 pessoas assaltadas. Os moradores têm que saltar ali, próximo à escola Augusto Luciano, e caminhar em todo aquele espaço, estudantes, pessoas que vêm da igreja, dos seus trabalhos. Queria pedir ao senhor Bruno Polese um pouco de sensibilidade. Foi feito um trabalho mais abaixo, e aí falta tapar os 2 grandes buracos que lá estão, para que o ônibus Alice Coutinho possa adentrar o bairro e dar um pouco mais de segurança àquela população. E lamentar mais uma vez o tombamento ontem de mais 3 jovens. Ontem mais 3 jovens foram assassinados em Cariacica, lá em Nova Esperança. E a gente entra para números nunca vistos na história do Estado do Espírito Santo. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Edgar do Esporte, no prazo regimental de 15 minutos. Boa tarde, mesa diretora, nobres vereadores, público de casa da TV Web. Só vim convidar os moradores e comerciantes de Itacibá, também os vereadores. Vai ter um abração simbólico, domingo em Itacibá, às 10 da manhã, para pedir ao prefeito e ao governador sensibilização para derrubar aquele antigo Tefina, porque ele agora virou ponto de drogas. Tráficos, estão demolindo tudo lá dentro, invadindo as casas vizinhas. Então, assim, quem puder estar presente domingo lá, nesse abração da paz, às 10 da manhã, é bom, porque ali não é para Itacibá, não é para Edgar, não, é para todo o povo de Cariacica, para abrir aquela principal ali. Então, é uma parceria da Associação de Moradores da Itacibá, a Associação Comercial e o nosso mandato. Então, quem estiver presente, puder participar com a gente lá. Esse abraço é para solicitar ao prefeito, também ao governador, a sensibilidade da demolição daquela área. A praça, trazer para ali a companhia de polícia, o que for, porque a gente quer aquilo no chão. Hoje está tendo assalto, estrupo, então assim, às vezes as pessoas não divulgam na internet, não vai com medo de denunciar. Então assim, eu peço vocês, vereadores, também que nos ajudem nisso. Assaltos, estupros na escola. Então, assim, eles já arrombaram o cadeado. Então, assim, quem puder participar, concedo sim. Eu queria aqui agradecer a fala do vereador Edgar do Esporte, que realmente aquela entrada de Itacibá, a entrada para a região ali de Leopoldina, né? Isso. Que tem aquelas casas ali, com todo respeito, aquele museu que ficou ali, aquela entrada. Então, assim, a iniciativa do senhor, desapropriar aquela área ali e derrubar aquilo tudo, vereador Edgar, ficaria muito bonito. Tanto de Poço Santana como a entrada de Itacibá, da Leopoldina. Era importantíssimo que os vereadores estivessem lá para ajudar o vereador Edgar nessa briga. Em Itacibá, às 10 horas da manhã, domingo. Um ato de civilidade para o governador fazer essa desapropriação e demolir aquele negócio que enfeia o nosso município. Então, Edgar, parabéns pela iniciativa e conte comigo que está aí lá com o senhor domingo às 10 horas da manhã. Obrigado, vereador. Obrigado pela parceria aí. A parte, vereador. Cedida. Eu estava aqui
ouvindo o vereador Edgar, por isso que eu fiz questão de falar por quê o tombamento vai derrubar, mas para quê? Tem que ter uma finalidade. E como o Marildo terminou de falar aqui agora, eu acredito o seguinte, o governador já foi várias vezes ali. Já. Poxa, tem que fazer um ato desse para ele chegar a esse ponto que tem que derrubar? É um absurdo, né? Eu acho que não tinha. É um ato político que vai ser. Eu acho que ele quer que faz um ato político para chegar a fazer uma média com o povo de Cariacica. Porque não precisava, não. Porque ali, eu tenho certeza, daqui um dia, vai estar ocupado por esses caras que estão lá de rua aí. E aí perde o controle. Perde o controle. Ele deveria já ver isso, não precisava fazer o ato. Mas vocês estão de parabéns. Já que ele está querendo isso, fazer esse ato político, e se eu tiver oportunidade, eu vou estar lá. Fui convidado hoje, fui convidado pelo morador de Itacibá também, pessoalmente, e com certeza apoiando Vossa Excelência também e a associação, porque é um ato importante, porque é o que a Marildo falou. Tem que desapropriar aquela casa também. Eu não sei de quem é aquela casa. São 3 residências. 3 residências, tem que desapropriar. Hã? É área pública também? Então, se for área pública não pode, não tem tempo não. Tem não tem não. Por área pública, qualquer hora você pode tomar. Então, se tirar aquilo ali, aí vai ver, a entrada de Itacibá vai ficar uma coisa linda, porque merece os moradores que ali convivem. Obrigado. Inclusive, vereador Wellington, naquela hora de serviço que o governador deu em Itacibá para a continuidade 17, ele garantiu que ele estaria presente naquela apropriação, naquela hora de serviço de Itacibá. Então, nós estamos cobrando isso aí, como ele não está tendo assim, sensibilidade, vamos fazer esse ato público para ele entender vereador. A necessidade. Cedida, vereador. João Batista. É verdade. O nosso amigo É Verdade, Broinha. É verdade. Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, vereadores aqui presentes, professor Camilo, público aqui presente, TV Web, TV Câmara que nos assiste. Boa tarde a todos. Vereador, o prefeito foi convocado também para essa... Já. Porque... Foi comunicado. Então, eu creio que também cabe uma intervenção dele, né? Fortalecer o governador, né? Porque aquilo ali ficou uma coisa horrorosa, cara. Pô, fazendo as pistas, tudo bonitinho, aquele triângulo ali que você acabou de dizer, esconderijo. Os muros estão caindo aos pedaços já. Está caindo um pedaço do muro. Tudo podre. Então, eu acho que o prefeito pode fortalecer a gente também nesse movimento lá do meu. Estaremos lá presentes e, se for possível, até convocar mais um pessoal para fortalecer mais o movimento. Obrigado, vereador. Concede a parte, novo vereador? Cedido 100%, novo vereador André Lopes. Muito obrigado, Dil. Venho aqui como vereador da cidade, mas também como morador da região 3. Tenho certeza que uma intervenção ali naquela área vai mudar a realidade dos moradores daquele entorno. Acompanho sua luta há muito tempo em prol dessa pauta. Eu, como ex-estudante do Terfina e morador da região 3, não tenho dúvida de que, se a gente conseguir dar uma solução para aquele impasse, uma das portas de entrada da região 3, que é Itacibá, vai ficar mais acessível, vai ficar mais bonito e, com certeza, vai agradar mais as pessoas do entorno. Então, parabenizo pela iniciativa, né, pela articulação com a Associação de Moradores, com a Associação Comercial, e me esforçarei ao máximo para domingo estar lá, contribuindo com a luta, que o fruto vai ser benéfico para os moradores da região. Parabéns e muito obrigado. Obrigado, vereador. Então, convocar o povo de Cariacica, especial de Itacibá, Tucum, Sotema, toda a região próxima ali, para estar domingo às 10 da manhã, em prol desse grande ato em favor do nosso município de Cariacica. Obrigado, boa tarde a todos. Com a palavra, vereador Camilo. No prazo mental de 15 minutos. Não, hoje não dou não, hoje não tem como. Senhor presidente, mesa diretora, eminentes pares, público aqui presente, meu amigo Wanderson, da comunidade Dom Bosco, meu amigo Márcio, de Santa Cecília, lideranças políticas, religiosas, aqueles que nos acompanham pela TV Web, TV Câmara, boa tarde a todos. Nobres pares, eu gostaria de uma forma bem sucinta,
dar alguns esclarecimentos sobre o que alguns funcionários, cargos comissionados da Prefeitura têm festejado sobre a sentença desfavorável a esse vereador, que eu repito por enquanto. Mas vamos aos esclarecimentos. No meu estrito cumprimento do meu mandato, a minha principal prerrogativa constitucional, que é fiscalizar o Poder Executivo, eu saí em defesa na legislatura passada, e eu peço atenção ao câmera, que eu vou precisar muito do seu serviço. Eu saí em defesa de mais de 80 mil moradores do município de Cariacica, em que o prefeito estava querendo negativar o nome desses munícipes, uma vez que estavam em dívida com o IPTU. E se já existe, isso foi manchete do jornal A Tribuna, se já existe a dívida ativa, como é que você quer negativar o nome da pessoa em um órgão privado? Se você tem um problema no banco, o seu nome vai constar negativamente onde? No Serasa. Se você deve algum imposto ao poder público municipal, o seu nome vai constar na dívida ativa. Então, naquele momento, eu discordava do prefeito negativar o nome dessas pessoas no SPC. E aí eu mostrei que o prefeito queria negativar o nome dessas pessoas do SPC, mas ele mesmo devia o mesmo IPTU, tinha o mesmo débito em Vila Velha. Está aqui, foi notícia do jornal Século Diário. O prefeito era devedor de imposto IPTU na prefeitura de Vila Velha, referente ao imóvel dele no Morro do Moreno, na Praia da Costa. Como é que ele queria negativar alguém no SPC, se ele era o primeiro a ter o débito do mesmo imposto em outro município? E lá em Vila Velha, ele foi cobrado, segundo o site do Tribunal de Justiça, na vara da Fazenda Pública. E ele teve que pagar o seu débito, porque senão não conseguia ficha limpa para disputar a eleição no ano passado. E mais uma vez, na eleição de 2012, o prefeito mente para a Justiça Eleitoral, omitindo o seu imóvel no Morro do Moreno. Está aqui. Está no site do TSE. E foi também motivo de debate na Assembleia Legislativa, onde 2 deputados relataram isso. Eu quero que filme muito bem aqui. Nenhum bem declarado. Por favor, câmera. Porque a população de Cariacica tem que ter conhecimento da verdade. O vereador Camilo não sobe nessa tribuna para falar mentiras. E mais uma vez o prefeito mente perante a justiça.
na petição inicial, ele ficou com vergonha na minha frente, junto com a advogada, quando ele teve que admitir que no imóvel que ele tem, no Morro do Moreno, ele tinha uma grande edificação. E, olha, duas mentiras na petição inicial que eu gostaria que o câmera focasse muito bem. Essas duas últimas linhas, por favor. Para que toda a população tenha ciência. O que está escrito ali? Por favor, olha o que diz. O que o autor possui é apenas um lote no Morro do Moreno. Primeira mentira, são dois. São dois lotes. Olha o que está na segunda linha. Está grifado: sem qualquer edificação. Olha a mentira para a justiça. Pelo que eu sei, mentir ou omitir para a justiça é crime. E o atual magistrado não levou isso em conta. Ele disse que não tem nenhuma edificação. E segundo o embargo de interdição, número 5784, está no processo a cópia do embargo. Você sabe por que ele não terminou a construção? Porque a obra foi embargada pela Prefeitura de Vila Velha, Secretaria do Meio Ambiente. Por que ela foi embargada? Ele invadiu, está tudo provado dentro do processo, uma área de APP. O que é isso? Área de preservação permanente. Com certeza, para um prefeito que autoriza uma licença ambiental para aterrar e vender uma área pública, uma área do Estado, uma área da Polícia Civil, com certeza para ele isso aqui é um crime muito pequeno. E faço uma observação. Desde 2011, o decreto 237/2011 proíbe naquela localidade qualquer construção. Mesmo assim, ele construiu aquela edificação sem autorização do município, sem alvará e sem licença ambiental. Eu gostaria de perguntar aos nobres pares se houve um embargo. O que é que tem naquele local? Será que a Prefeitura de Vila Velha, a Secretaria do Meio Ambiente embargou o mato? Talvez o mato estava crescendo muito e a Secretaria do Meio Ambiente embargou o mato. Será que foi o mato que a Prefeitura de Vila Velha embargou? Fica para a população de Cariacica, todos que estão aqui presentes e aos eminentes pares responderem. Porque talvez se eu tivesse dito que ele estava, ou que ele tinha um barraco, talvez quem tinha me processado é a Associação de Moradores do Morro do Moreno. Porque eu gostaria de solicitar aos nobres pares a resposta. Alguém aqui conhece algum barraco no Morro do Moreno? Se tiver, eu renuncio o meu mandato hoje, não é amanhã não. Hoje, eu renuncio. Quem me mostrar
um barraco, um único, só quero um, no Morro do Moreno, na Praia da Costa, eu renuncio ao meu mandato hoje. Alguém pode me mostrar? Mas eu deixo para a justiça essa definição. Gostaria de mostrar aos nobres pares que, em primeiro grau, o vereador Camilo ganhou. Em primeiro grau, o vereador Camilo teve a sentença favorável. Sabe por quê? Essa sentença foi técnica. E a outra, Camilo? A de agora não foi técnica. E qual a diferença de uma para a outra, vereador Camilo? A técnica é baseada nos preceitos constitucionais. E a não técnica não respeita os princípios constitucionais. Para finalizar, eu gostaria de dizer que a atual sentença do douto magistrado foi dada sendo associada, sendo correlacionada a uma sentença da ministra Carmen Lúcia há mais de 10 anos, de 2006, de natureza criminal. Eu e ele estamos no cível. O que tem uma coisa a ver com a outra? E foi um detentor de um mandato envolvido em um crime comum. Ou seja, ele solicitando um habeas corpus, uma decisão que não tem efeito vinculante nem de repercussão geral. Para quem é do direito sabe o que eu estou dizendo. Vinculante de repercussão geral, vou explicar em uma palavra bem simples para que todos possam entender. Quando há uma decisão vinculante ou de repercussão geral, ela está dizendo, os outros tribunais têm que seguir isso aqui, segundo o entendimento da maior corte da justiça brasileira, que é o STF. E aqui o magistrado se baseou, não tem efeito vinculante nem de repercussão geral. Eu coloquei no processo uma de repercussão geral, que é a 469, e ele se omitiu. Eu não vou dizer para vossas excelências o que rola nos comentários dos bastidores comigo, quando todo mundo me procurou. Mas é descabido a sentença. Mas eu já entrei com embargo de declaração. E tenho certeza que este embargo, sendo analisado por juízes mais competentes, a lei será cumprida. E se mesmo não for, estaremos procurando instâncias superiores porque uma coisa que eu nunca aceitei na minha vida foi injustiça. Nunca pratiquei injustiça com ninguém. Também não quero sofrer. Para finalizar, quero fazer uma reflexão. Você pode enganar uma pessoa por muito tempo,
mas não o tempo todo. Você pode mentir para alguém por muito tempo, mas não o tempo todo. A verdade sempre vence. E o meu advogado é o advogado dos advogados. E quem vai julgar é o juiz dos juízes. Muito obrigado. Boa tarde. Com a palavra, vereador André Lopes, do Partido dos Trabalhadores. O presidente me concedeu a palavra, disse que eu tinha que manter o ibope que o Camilo deu aqui à Câmara, mas não sei se manterei o ibope porque o assunto não é tão polêmico quanto o que o nobre vereador tratou aqui na tribuna. Subo essa tribuna apenas para fazer um convite a todos os nobres edis, todo o público que nos acompanha nas galerias, que nos acompanha pela TV Web. Segunda-feira, essa Casa de Leis tem o prazer de receber nosso deputado federal de Cariacica, Helder Salomão, para uma tribuna livre, onde ele vem falar um pouco das emendas parlamentares que tem destinado à nossa cidade e boa parte dos seus esforços, dos esforços do seu mandato, é desprendido aqui em nossa cidade. Então ele vem para tratar um pouco disso e para tratar um pouco também do enfrentamento que tem feito ao governo do ilegítimo Temer. Então, convido a todos aqui para segunda-feira, no horário regimental da sessão, Tribuna Livre. Quero aqui aproveitar e agradecer o gesto que o nobre vereador Joel da Costa fez, né, porque a Tribuna Livre da semana que vem seria uma indicação do nobre vereador, mas ele fez o gesto de ceder o espaço da Tribuna Livre para o nosso deputado federal, Helder Salomão. Então, gostaria de reiterar o convite, segunda-feira, a partir das 3, durante a sessão. Helder estará aqui debatendo um pouco das emendas parlamentares destinadas à cidade e um pouco de sua atuação parlamentar no Congresso Nacional. Então, fica a todos o convite. Muito obrigado. Os vereadores que quiserem preparar a pergunta para o deputado federal, todos podem preparar para segunda-feira. Inclusive eu. Vereador Camilo, você arrebentou aqui no Ibope. Pediu, segundo o secretário, que faça a verificação de quórum. Vereador Amarildo Araújo, presente. Vereador André Lopes. Vereador César Lucas. Presente. Vereador Celso Andreon. Vereador Edgar do Esporte. Vereador Edson Nogueira. Vereador Ailma Crisóstomo. Vereador Itamar Freire. Vereador Bruinha. Vereador Joel da Costa. Vereador Jorjão. Vereador Lelo Couto. Vereador Léo do API. Vereador Renato Machado, vereador Romildo, vereador Camilo, vereador Vander Show, vereador Wellington Silva e vereador professor Elinho. Havendo número legal, passamos a votação da matéria. Solicito meu secretário que faça leitura da ordem do dia. Ordem do dia. Veto. Mensagem 24 de 2017. Veto total ao projeto de lei CMC número 010, que institui inserção de pagamento para músicos, estabelecimentos que proporcionam cultura e lazer. Ator Vander Show. Solicito o vereador André que faça a leitura do parecer.
Veto ao projeto de lei Câmara Municipal número 10, 2017. Autoria Prefeito Municipal, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. O presente parecer tem por objetivo o veto do Prefeito Municipal ao projeto de lei número 10, 2017, autoria do vereador Vandechou, que dispõe sobre instituir a isenção de pagamento de ingresso para os músicos que proporcionem cultura, lazer e entretenimento no município de Cariacica e dá outras providências. No escopo da propositura, o prefeito tem por alegações o seguinte alicerce: a atividade de músico é manifestação artística protegida pela garantia da liberdade de expressão e, portanto, é incompatível com a Constituição Federal a exigência da inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil, bem como de pagamento de anuidade no exercício da profissão. Considerando que em Cariacica as casas de shows e eventos culturais em praxis do couver artístico, ou seja, em praxis do couver artístico, ou seja, quantia que se cobra a mais no restaurante ou em casa de diversão para o pagamento de uma apresentação artística, considerando que os espaços de realização de shows cujos músicos cobram ingresso visando pagar o trabalho artístico executado, pagar a taxa administrativa do teatro, espaço simular, pagar o ECAD, que tem cobrado taxas cada vez mais exorbitantes, pagar equipamentos de sonorização e iluminação e pagar demais serviços que envolvam toda a logística de produção de um show. Além disso, tal projeto causaria violação ao direito da propriedade e ofensa aos artigos 170 e 174 da Constituição Federal, ao assegurar aos músicos a isenção de pagamento do ingresso dos estabelecimentos particulares que proporcionam eventos culturais no município de Cariacica. Análise do veto. A proposição e epígrafe e de iniciativa do ilustríssimo vereador Vandechou, que visa a concessão de uma isenção de gratuidade de cobrança da entrada em casas de shows e eventos artísticos ou similares aos profissionais músicos no âmbito do município de Cariacica. A instituição da gratuidade, nos termos sugeridos pelo vereador, merece prosperar, vez que ausente qualquer vício formal ou material na elaboração do projeto de lei. Aliás, o desígnio visa, em verdade, concretizar o mandamento constitucional estabelecido no artigo 215 em verbis. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Assim, a instituição de gratuidade em determinados estabelecimentos para os profissionais da música encontra fundamento quando analisado sobre o prisma do princípio da igualdade e isonomia, no seu sentido material de tratar de forma igual os iguais e de forma desigual os desiguais, na medida de sua desigualdade. Questões essas não apreciadas pelo Executivo Municipal. Ab initio do referido princípio, esculpido no texto constitucional em seu artigo 5º caput, deve ser entendido não simplesmente como igualdade formal, mas como igualdade material, devendo-se ter em conta as peculiaridades dos indivíduos discriminados pela lei. As leis nada mais fazem que discriminar, abordando as diferenças existentes entre pessoas e categorias, criando privilégios e prerrogativas com a finalidade de, se não acabar com as desigualdades, pelo menos suavizá-las. Desta forma, no caso vertente, tende-se que o fator de desigualação, o benefício da gratuidade, de se libar pela condição especial dos possíveis beneficiados, músicos profissionais, tornando-se privilégio não violador da cláusula da igualdade. Assim, verificando-se que existe pertinência temática e não imbróglio entre a profissão exercida pelo possível agraciado e a concessão do benefício, este merece prosperar, pois a presença do profissional de música em shows e demais eventos culturais tem como propósito específico o seu aperfeiçoamento, bem como abrir a possibilidade dele conhecer novas técnicas e estilos. Ademais, ressalva-se que não ocorrerão grandes perdas para os contratantes de festas e proprietários de casas de shows, como descreve o Executivo Municipal, em razão do veto. Porquanto a Ordem dos Músicos do Brasil somente credenciará para o gozo dos benefícios aqueles que estejam quites com suas obrigações perante o Conselho Regional da Jurisdição. E segundo o levantamento realizado, apenas cerca de 40% dos associados encontram-se com suas anuidades atualizadas, o que reforça o argumento de que não haverá comprometimento dos lucros dos patrocinadores dos eventos, como explana o prefeito municipal em razão de seu veto.
há que se entender que a bifurcação dos poderes no que tange ao executivo e legislativo não impede ao legislador, vereador, apresentar proposituras que venham de encontro a favorecer categorias da municipalidade, principalmente aos músicos cariaciquenses que não têm, por parte do executivo municipal, qualquer incentivo para desenvolver o seu trabalho, pactuando-se no concernente às ópticas da legitimidade e da constitucionalidade expostas e ainda levando em consideração a isonomia material que deve pautar todas as relações e a relevância social da matéria de iniciativa do vereador Wander, é merecedora do apoio de toda a edilidade deste parlamento, devendo ser encaminhada ao soberano plenário da Câmara Municipal para apreciação do questionamento do veto encaminhado pelo prefeito municipal ao debuxo em questão. Por fim, esta comissão, guisadamente englobada como determina o regimento interno deste parlamento, e após alterações e ponderações, opina pela derrubada do veto ao ser de salutar justiça, substituindo ao veredito final ao douto plenário desta Casa de Leis. É o parecer. Ilma Crisóstomo, relatora da Comissão de Constituição e Justiça. Wellington Silva, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Marildo Araújo, secretário da Comissão de Constituição e Justiça. Coloco o parecer em discussão. Não havendo, coloco votação. Os primeiros, com a palavra, vereador Wander Show. PRP. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, presidente, mesa diretora, os vereadores, público presente, líderes comunitários, os que nos assistem pela TV Web. Subo nessa tribuna para pedir o apoio dos senhores vereadores para esse projeto, uma vez em que, sendo músico, entendo a dificuldade que o músico capixaba tem, em termos até mesmo de valorização. Se pararmos para observar os eventos, até mesmo eventos públicos, eventos da prefeitura, prefere investir em um músico que vem do Rio de Janeiro, de São Paulo, às vezes pagar 50, 100, 200, 300 mil, mas não valoriza o músico que é do município, o músico que está aqui no dia a dia, trazendo alegria, trazendo um sorriso no olhar das pessoas. O município de Cariacica, como o Estado do Espírito Santo, todo o Brasil, vem sofrendo uma crise muito grande, onde o que tem feito as pessoas sorrir tem sido a cultura, esses jovens, essas pessoas que se doam a sua noite trabalhando para levar o pão de cada dia para sua casa, através da música, através do teatro. E eu fico muito triste quando tem um projeto desse vetado, uma vez em que uma grande parte dos músicos às vezes trabalham também na área pública, e quando chega épocas de festa, os mesmos são vetados de participar dos eventos, e vêm para fazer a festa na nossa cidade, levar o dinheiro do nosso povo. Cantores do Rio de Janeiro e São Paulo, você sai com a mala cheia, enquanto o povo do município de Cariacica, os músicos do município de Cariacica, não tem valorização diante desses eventos. Por isso eu peço a vocês que votem a favor do parecer, para que esse veto seja derrubado e que os músicos sejam vistos de uma forma diferente. Hoje a única casa de eventos que nós temos em Cariacica é a Matrix. De repente existe algum acordo com a Matrix para que seja vetado esse projeto. Mas os músicos que vão para assistir um evento, tanto seja gospel ou que não seja, eles vão apenas para aprender, para ver o que é bom fazer, o que é ruim, ver marcas e instrumentos que têm qualidade. Então o músico, ele nunca curte um evento. O que o músico faz é aprender, como nós aqui também estamos todos os dias aprendendo. Obrigado. Coloco parecer em discussão, não havendo votação, só a estão aprovado. Coloco o projeto de lei em discussão, não havendo votação, só a estão aprovado. Culpa, o veto é nominal. Peço ao segundo secretário que faça... Quem for favorável... Deixa eu explicar, né? Quem for favorável ao veto, diga não. Quem for favorável ao veto, sim. Quem quer derrubar o veto, não.
Então não, né? Como vota o vereador Amarildo Araújo? Não. Como vota o vereador André Lopes? Não. Como vota o vereador César Desculpa. Como vota o vereador Celso Andreon? Eu voto. Não. Desculpa. Então repete aqui. Como vota o vereador César Lucas? Não. Como vota o vereador Celso Andreon? Como vota o vereador Edgar do Esporte? Não. Como vota o vereador Edson Nogueira? Não. Como vota a vereadora Ilma Crisóstomo? Como vota o vereador Itamar Freire? Como vota o vereador Broinha? Como vota o vereador Joel da Costa? Como vota o vereador Jorjão? Como vota o vereador Lelo Couto? Como vota o vereador Léo do API? Como vota o vereador Renato Machado? Como vota o vereador Romildo? Como vota o vereador Sérgio Camilo? Como vota o vereador Vander Show? Como vota o vereador Wellington Silva? E como vota o professor Elinho? Gostaria de pedir ao secretário que repetisse o nome do vereador Edgar. Edgar não, do... Então vai ficar sem um voto. É lá a contabilidade. 12 votos, então veto derrubado. Com a palavra o vereador Edson Nogueira. Queria pedir ao vereador André Lopes que assumisse a primeira secretaria. Senhor presidente e colegas vereadores, vereador João Batista Broinha, na verdade a questão que eu levantei agora, a questão de ordem, porque Vossa Excelência não estava no plenário, e nós estamos votando aqui agora, decidindo sobre um veto que foi aposto pela Sua Excelência, o prefeito municipal. E se nós abríssemos precedente para que colhesse o voto de Vossa Excelência agora, poderia causar lá na frente um transtorno no questionamento. Certinho. Passamos à leitura do expediente. Projeto de Lei do Executivo em regime de urgência. Processo 2561. Institui jornada especial para os servidores públicos que sejam mãe ou representante legal de portador de deficiência física, sensorial, intelectual ou de doenças degenerativas. Tá. Como é que é, Bia? Pediu o vereador Sérgio Camilo, que é o suplente da Comissão de Justiça, que possa fazer a leitura do parecer. Você é o suplente? É isso aí, meu filho. Presidente, pô. Não, você. Eu nem voto, rapaz. Não tenho assinatura, não tenho nada aqui. Ei. Não, você, presidente. Pediu o presidente, então, Wellington Silva, que faça a leitura do parecer. Eu queria deixar bem claro, na ausência da pessoa, da vereadora, o senhor pode substituir e poderia estar presente também na reunião, uma vez que a relatora está com atestado médico nessa casa e o senhor poderia estar fazendo parte da comissão, ok? Comissão de Legislação, Justiça, redação final, parecer. O presente parecer tem por objetivo o projeto de lei 12/2017, a autoria do prefeito municipal que institui jornada especial para servidores públicos, que seja mãe ou representante legal de portador de deficiente físico, sensorial, intelectual ou doenças degenerativas e da outras providências. O desígnio do epígrafe veio a essa comissão legislativa, o teor do artigo 75 do Regimento Interno desse Parlamento, para análise dos aspectos de competência no tange do mérito da constitucionalidade, matéria em foco. O escopo do projeto, o Executivo narra que a finalidade corrigir o vício de iniciativa da Lei Orgânica através da Emenda 21/2013, de iniciativa legislativo, que inclusive sofreu alteração posterior pela Emenda 22/2014, outorgada benefício da redução da jornada de trabalho para servidores do Poder Executivo Municipal. No outro sim, vale destacar que Superior Tribunal Federal
consolidou o entendimento no sentido da lei orgânica no município, não pode conceder direito aos servidores públicos por afrontar a iniciativa do chefe do Poder Executivo Municipal. No que tange à formalidade, não há qualquer impeditivo legal que impeça a tramitação depositória em questão, eis que utiliza a via correta, pois preenche os requisitos estabelecidos no artigo 106, Resolução 378/91, desse Poder Legislativo. Destaque que, debusço de análise e matéria de interesse local, logo digna de ser defendida por essa augusta casa de lei, na mesma atuada destacar que, propositura em apreciação, encontra amparo fundamental legal no artigo 53, no inciso 4, que assim descreve: compete privativamente ao prefeito a iniciativa das leis que verse sobre: 4. Organização administrativa, matéria tributária, servidor público e de pessoal administrativo. No mesmo diploma legal, vale ressaltar que o artigo 90, do inciso 12, assim se encontra alencada. Artigo 90. Ao prefeito compete privativamente. Artigo 12. Decidir sobre a organização e funcionamento da administração municipal de forma da lei. No mesmo patamar, o artigo 30, do inciso 1º da Carta Magna do Maior Sustentação, torna mais eficaz o desígnio em questão, pois assim elucida: compete aos municípios legislar sobre o assunto de interesse local. Vale sobrelevar que a sessão de presente propositura e análise é de extrema relevância para a comunidade, haja visto que a portador de alguma deficiência acaba sendo, dentro da sociedade, onde vale vislumbrar os princípios fundamentais basilares de nossa República, descrito no artigo 3º, inciso da Constituição Federal, que assim é ilustrada. Artigo 3º. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. O inciso 3. Erradicar a pobreza e marginalização, reduzir a desigualdade social e regionais. O 4. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, qualquer outra forma de discriminação. Destaque a citar a Lei Orgânica Municipal, artigo 212, pois torna debusça mais eficaz, que assim encontra explanado. Artigo 212. O município dispensará especial atenção à pessoa portadora de deficiência. O mesmo nível destacar que o inciso 3º do artigo 214. Terceiro, entendimento especializado do portador de deficiência, bem como sua integração social através de treinamento para o trabalho e convivência e facilitação de acesso aos bens e serviços coletivos, com eliminação do preconceito e obstáculos arquitetônicos. Por fim, essa comissão, devidamente englobada como rege o regimento interno deste parlamento, após vários debates e considerações, entenderam que o desígnio no foco é de grande alcance social, por haver mérito e aplicabilidade prática, e opina pela constitucionalidade, restando o veredito final do douto plenário desse Poder Legislativo. É o parecer, plenário Vicente Santoro, 15 de agosto, Ilma Crisóstomo Siqueira, que não assinou, por estar atestado, mas assinou o vereador o presidente Wellington Silva e o vereador Amarildo Araújo. Esse é o parecer. Coloco o parecer em discussão. Coloco o parecer em discussão, não havendo votação, os próximos estão aprovados. Coloco o projeto de lei em discussão, não havendo votação, os próximos estão aprovados em segunda discussão. Não, regime de urgência. Em regime de urgência, desculpa. Já estou lendo aqui na frente. André. Projeto de lei legislativo em segunda discussão. Processo número 1960, projeto de lei 69. Dispõe sobre vigilância armada 24 horas nos estabelecimentos bancários no município de Cariacica. Peço ao presidente da Comissão de Justiça. Não, desculpa. Coloco o projeto de lei em discussão. Não havendo votação, sabe, apenas como estão aprovados em segunda discussão. Não. Você emocionou lá quando viu lá. O André se emocionou lá, cara. Projeto legislativo, segunda discussão. Vereador Wellington Nascimento de Lima, professor Elinho, dispõe sobre a imposição aos supermercados e hipermercados a disponibilizarem e adaptarem no mínimo um de seus caixas
para atendimento a cadeirantes e pessoas com algum tipo de deficiência. Coloco o projeto de lei em discussão, não havendo votação. Com a palavra, vereador professor Elinho. Só mais uma vez, presidente, pedir o reforço do voto aí. Já existe o caixa diferenciado para aquele que é portador, aquele que tem deficiência. E aí a gente precisa corrigir, não existe portador de deficiência. Deficiência tem, você porta uma bolsa, um relógio, um anel. Deficiência é a pessoa ter a deficiência ou a dificuldade, né? Aos pouquinhos a gente vai aprendendo essa nova linguagem. E aí o Brasil tem 24% da população brasileira com algum tipo de deficiência. 24% da população brasileira. É muita gente. E a gente conseguiu levantar uns dados de Cariacica, vereadores. 80 mil cariaciquenses têm algum tipo de deficiência física. 80 mil. Numa população de 400 e poucos mil habitantes, 80 mil. Então, o projeto em tela, em segunda discussão, pede que haja um caixa especial com espaço diferenciado para que essa pessoa com deficiência possa passar com a sua cadeira de roda ou com sua muleta, enfim. Essa é a diferença do caixa já existente. Isso aponta para os supermercados e hipermercados na cidade de Cariacica. É isso, senhor presidente. E aí, eu quero pedir mais uma vez o voto favorável dos senhores vereadores. Coloco o projeto de lei em discussão, não havendo qualquer votação, sobre a questão aprovado. Rapaz. Em primeira discussão, vereador Joel da Costa. Libera o acesso... Retirado de pauta por ausência do autor. Moções. Vereador André Lopes. Moção de pesares familiares da senhora Dilma Santana Silva, pelo seu falecimento. Moção de congratulação à senhora vereadora e vice-presidente da Câmara Municipal de Vila Velha, Patrícia Crisântamo da Silva, pela sua presença na sessão solene em homenagem às mulheres negras, realizada dia 2 de agosto de 2017. Coloca a moção em discussão, não havendo com a votação, os plenos estão aprovados. Vereador Celso Andreon. Moção de congratulação ao soldado Ronilton Martins dos Santos Filho, pelo relevante trabalho prestado à sociedade. Celso. Retirado de pauta por ausência do autor. Vereador Edson Nogueira. Edson também, Itamar também. Joel também. Tamar Freire. Não, Itamar também. Joel da Costa. Não, também. Lelo Couto. Lelo tá aí. Lelo está aqui. Moção de congratulação aos soldados Danilo Vieira Leite, Bruno Peixoto de Souza e Renato dos Santos Neves, em comemoração ao Dia do Soldado. Léo da API. Também não tá aí, né? Coloco a moção em discussão, não havendo votação, os plenos estão aprovados. Vereador Léo da API também não se encontra presente, retirado de pauta ausência do autor. Vereador Romildo está aí. Romildo. Vereador Romildo. Moção de congratulação aos soldados Bruno Nair Ferrani, William Duarte dos Reis e Maicon Pereira Oliveira, em comemoração ao Dia do Soldado. Coloca a moção em discussão, não havendo votação, os plenos estão aprovados. Indicações. André Lopes. Drenagem e pavimentação asfáltica na rua Rui Barbosa, bairro Rio Marinho. Coloca a indicação em discussão. Coloca a indicação em discussão, não havendo qualquer votação, os plenos estão aprovados. Vereador Tamar Alves Freire. Retirado de pauta a ausência do autor. Vereador João Broinha. Drenagem do esgoto na rua Itabira, bairro Retiro Saudoso. Coloco a indicação em discussão, não havendo qualquer votação, os plenos estão aprovados. Jorjão. Drenagem e pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua Mário Amaral, bairro Campo Verde. Patrulhamento e aplicação de Revsol na rua Brasília, bairro Novo Brasil. Patrulhamento e aplicação de Revsol na rua Roças Velhas, bairro Santa Luzia. Coloca a indicação em discussão, não havendo votação, os plenos estão aprovados. Lelo Couto. Drenagem e pavimentação na rua 20, bairro Rio Marinho. Ações de tapa-buracos em toda a extensão da rua 2, bairro Rio Marinho. Ações de tapa-buracos em toda a extensão da rua 9, bairro Rio Marinho. Patrulhamento e Revsol na avenida A, bairro Rio Marinho. Colocação de tampa de boca de lobo na rua México, bairro Rio Marinho. Perdão, bairro Jardim América. Você até confundiu. Perdão, né? Acho que o vereador Léo está morando em Rio Marinho agora.
Coloca a indicação em discussão, não havendo com a votação, como estão aprovados. Vereador Wellington Silva. Extensão de rede no final da Rua Colatina, bairro Bela Aurora. Operação tapa-buracos na Rua Colatina, bairro Bela Aurora. Recapeamento asfáltico na Rua Pombo, bairro São Conrado. Limpeza com capina e retirada de entulhos na Rua das Mangueiras, bairro Vila Independência. Recapeamento asfáltico na Rua Canarinho, bairro São Conrado. Coloca a indicação em discussão. Quando coloca em votação, só estão aprovados. Vereador professor Elinho. Solicita a implantação do acompanhamento psicológico para mulheres vítimas de violência doméstica. Solicita o uso do meio eletrônico para a realização do processo administrativo para o licenciamento ambiental de posturas sanitárias. Vê se tem mais aqui, ó. Não, tem mais duas. Dele também. Solicita a colocação de 4 postes com luminárias na Rua Lindonor João Rodrigues, na região de Morrinhos, Cariacica Sede. Solicita a colocação de 6 postes com luminárias na Rua Aristeu Rodrigues, na região de Morrinhos, em Cariacica Sede. Solicita a colocação de 1 poste com luminária na Rua Lindolfo João Rodrigues, na região de Morrinhos, em Cariacica Sede. Ciente. A palavra, vereador professor Elinho. Aproveitar, senhor vereador César, presidente dessa casa, e aqueles que nos ouvem pela TV Web, a comunidade aqui reunida. Nessa tarde de hoje, às 13h30, aconteceu, eu pude participar até às 12h30, de uma audiência pública na Defensoria Pública de Cariacica. Um espaço estava lotado, eu enviei por mensagem para os senhores vereadores, eu vi que tinha alguns assessores de vereadores dessa casa lá, e a discussão em tela é a criação do Centro de Atendimento Psicológico Infanto-Juvenil aqui em Cariacica. E aí, só trazer um número importante. A secretária de Saúde também esteve lá, mas saiu rapidamente por ter um outro compromisso. E aí, de 2015, de novembro de 2015 a novembro de 2016, foram realizados 716 encaminhamentos de crianças e adolescentes de Cariacica que sofrem por transtornos mentais para unidades de saúde de Cariacica. E muitos deles não conseguiram atendimento. Então, a importância da criação desse centro psicológico de atendimento juvenil aqui em Cariacica. Foi puxado pela Defensoria Pública de Cariacica. Lá estavam 2 jovens defensores e uma defensora. Eu quero parabenizar a Defensoria de Cariacica por discussão tão importante e ter podido participar lá do início da discussão, e a gente vai trazer essa discussão para dentro dessa Casa de Leis. Por hora, muito obrigado, senhor presidente. Parabéns, vereador. Muito importante a gente apropriar esse debate. Sem nada mais a tratar, dou encerrada a sessão, convoco todos os vereadores, tempo regimental, na segunda-feira.